Olá, pessoal! Esse é um podcast produzido pelos discentes Marcos Brandon, Sabrina Castro, Vanessa Silva e Letícia Santos, do curso de Língua Inglesa 2019, realizado por meio da disciplina de Literatura Anglófona 3, ministrada pela professora Ana Lília Carvalho. O nosso podcast foi realizado por meio de análise e comparações sobre a obra literária America in the Stories com a série Anne with N.E. A obra America in the Stories retrata a vida da autora Zit Kalassar e as tribos Sioux. A gente escolheu o capítulo 4 dessa obra para fazer a comparação de semelhanças e diferenças com a série Anne with N.E. A série retrata, em geral, sobre uma garota órfã, mas, especificamente na terceira temporada, nos episódios 7, 8 e 9, a série ela vai retratar a história de uma garota indígena chamada Caquete, que é justamente com essa história que a gente vai fazer a comparação do nosso podcast entre diferenças e semelhanças entre as duas obras. Olá, meu nome é Letícia e agora eu vou trazer algumas reflexões e comparações em relação à obra literária American Stories e a série Wayne Whitney. Na obra literária American Stories, a autora e ativista Zit Kalassar, de Dakota, vai narrar então a sua vivência nesse processo de recusa em ser assimilada pela sociedade branca durante o século XIX e a sua grande missão de preservar a sua cultura. A Zit Kala faz parte dos povos originários da América, então ela vai discorrer na obra um pouquinho dessa vivência dela e Zit Kalassar então cresce numa reserva de Yankton, em Dakota do Sul, e ela cresce com a mãe e o início da história também é a parte mais intrigante, a chegada dos missionários oferecendo a esses povos oferecendo, na verdade, aos filhos, né, dessa reserva uma educação gratuita. No entanto, eles devem deixar os pais, né, para trás e viajar para Indiana. Então, a Zit Kala é bastante curiosa sobre essa outra parte do mundo, né, essa parte que vai além da reserva onde eles vivem. A Zit Kala, ela implora a mãe dela que a deixem ir, só que a mãe, né, ciente dessas vantagens da educação, ela acaba sendo um pouco relutante em relação a isso, mas ela acaba concordando e deixa a Zit Kala partir. No entanto, essa escola missionária, né, é muito rigorosa. Então, quando ela chega nessa escola, ela percebe o quanto que de coisas rígidas que tem, que eles pregam nessa escola. Então, por exemplo, cortam o cabelo comprido dela, que é um símbolo de força para o povo dela. Ela sofre, então, muitos episódios de racismo e é interessante abordar e fazer esse comparativo da obra literária com a série Wayne Whitney, porque na série aparece uma indígena que é a Caquet. Então, na série, a Caquet
vai ter vivências similares ao que a Tzikala Sah narra na obra dela American Stories. Na série, então, a Caquet, ela vai para uma escola residencial e lá ela recebe outro nome cristão. Então, ela vai ter que se adaptar a essa escola e aí lá eles cortam o cabelo dela também, semelhante ao que acontece na narrativa da Tzikala Sah. E a Caquet na série ela sofre diversas violências, tanto física quanto psicológica. Então a gente pode perceber que existe esse comparativo muito dominante e muito presente nas duas obras. Então a gente pode perceber o quanto que elas são tão similares. Inclusive, na série, a própria Caquet recebe um outro nome, né? Ela é chamada de Hannah. Então a gente pode ver o desenrolar dessa história na série When You With Me. Então, na própria obra literária, a gente percebe que essa adaptação dessa narrativa da autora, da Tzikala Sah, nessa nova escola, ela tem que aprender a falar a língua dos caras brancas que ela chama, né, na obra. Então a gente percebe que na série existe um episódio também parecido, que é que a Caquet precisa também aprender a língua dos homens brancos. Inclusive existe uma parte da série, uma cena em que a Caquet, depois que ela consegue escapar da escola, que ela volta para o povo dela lá no Canadá, ela tecendo ali um paneiro com o irmão dela. O irmão dela fala na língua deles, né? Na língua indígena deles, e a Caquet diz que é para ele falar na língua dos homens brancos, né? Que é a língua inglesa. E a gente consegue entender como essa dimensão e como esse entrelace entre essa obra literária e a série, elas se conectam. Olá, eu sou a Vanessa e trago a vocês um breve mergulho nas representações das experiências indígenas em duas obras, a série NUFA e o livro American Indian Stories da Tzikala Sah. E ao explorar a personagem indígena da série e a narrativa da própria Tzikala Sah, eu vou tentar analisar como essas histórias convergem e divergem no contexto da necropolítica. Eu vou começar pela série, onde na terceira temporada nos é apresentada a personagem indígena Caquet, cuja jornada na escola de catequização reflete diretamente os impactos da necropolítica. O apagamento cultural, a imposição religiosa e a violência simbólica que ela enfrenta são elementos cruciais para a gente entender como as políticas assimilacionistas moldaram a vida dos povos indígenas no Canadá. Agora vamos voltar para American Indian Stories da Tzikala Sah, onde a gente encontra uma voz autêntica do início do século XX, que compartilha suas próprias experiências como uma mulher nativa americana. As suas narrativas oferecem um olhar para a gente sobre os efeitos da necropolítica na vida dela e na vida de muitos outros. As duas obras compartilham um tema central: a resistência às forças que procuravam determinar o destino e a identidade dos povos indígenas. Enquanto Caquet luta contra a imposição cultural na série, a Tzikala Sah, por meio das histórias, de suas próprias histórias, ela nos lança um olhar sobre a necropolítica em ação e a necessidade crucial de resistir a essa violência sistemática. Ambas as obras não são apenas peças de entretenimento, são manifestações artísticas que retratam a luta por sobrevivência cultural. A necropolítica, com sua imposição de morte simbólica e cultural, é desafiada pela representação de personagens indígenas fortes e autênticas, como a Caquet na série e as narrativas da Tzikala Sah. E para encerrar essa análise,
eu gostaria de deixar claro que, embora essas obras representem diferentes momentos e perspectivas, as duas compartilham a luta contra a necropolítica. Elas nos desafiam a questionar e a resistir às forças que buscam determinar quem tem o direito de viver plenamente em sua identidade cultural. E, através dessas histórias, somos chamados a reconhecer e honrar a resiliência dos povos indígenas.